Olá, caríssimos alunos, estamos diretamente aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas para mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora deste componente. Vamos dar uma olhada no número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 10 e o objeto de conhecimento são mapas temáticos do Brasil. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre os mapas temáticos e ou mapas sínteses, Brasil agrário, Brasil urbano, produção e circulação de mercadoria, população, economia, vias de transporte e comunicação. Então, acompanhem comigo esta aula. Muito bem, então os mapas temáticos, eles focam em temas específicos, né, para apresentar informações relacionadas aos espaços geográficos. E os mapas temáticos, eles vêm acompanhados de uma legenda, né, que trazem ali cores e símbolos que vão ajudar na leitura desses mapas. Então, nesta aula de geografia, nós estaremos lendo, interpretando, analisando alguns mapas temáticos, né, onde nós vamos verificar as informações mais importantes desses mapas. Então, a gente começa verificando aí o nosso primeiro mapa, que é um mapa que tem como título Estabelecimentos Agropecuários 2017. Então, esse mapa ele está relacionado ao espaço, a temática é o espaço agrário, né? Então, a gente vem trazendo nesse mapa aqui as informações relacionadas, né, à questão do campo, né? A temática, como disse, ela está voltada aí para a questão agrária. Então, aí, esse mapa, ele traz informações relacionadas à questão do... Ele traz essas informações relacionadas aos estabelecimentos agropecuários no Brasil, de acordo com o censo demográfico do IBGE, que foi realizado no ano de 2017. Então, esses estabelecimentos agropecuários são aquelas pequenas propriedades, né, voltadas para a produção agrícola, para pastagens, e também aqueles grandes empreendimentos. Então, nesse mapa, nós temos essa localização desses estabelecimentos agrários. E eles estão indicados, esses estabelecimentos, eles são representados nesse mapa aí, né, pela cor lilás, onde a gente pode verificar, por exemplo, né, a disposição da cor lilás que vai representar esses estabelecimentos agropecuários. Então, observem a localização desses estabelecimentos e sua distribuição com os biomas brasileiros. Então, nós temos, né, observem que a linha, o tom de roxo no nosso mapa, que representa os estabelecimentos, observem que a maior concentração dos estabelecimentos agropecuários está localizado aqui na região sudeste do Brasil, né, onde a gente verifica, né, uma grande concentração desses estabelecimentos agropecuários. E aí a gente pode observar também nesse mapa que na Amazônia, por exemplo, nós vamos verificar que no bioma da Amazônia, né, a gente vai verificar que esses estabelecimentos eles não se destacam aí, eles não aparecem muito no bioma da Amazônia. Então, na Amazônia eles estão concentrados, mas aqui na região, no estado de Rondônia, né, a gente vai ver aí uma concentração desses estabelecimentos agropecuários, né? Então, na região
Sudeste, Sul e na região Nordeste do Brasil, a gente observa que há uma maior concentração desses estabelecimentos agropecuários, e isso está muito relacionado, né, à questão da ocupação do território brasileiro, né? E esses estabelecimentos agropecuários, eles estão aí relacionados, né, à ocupação da Mata Atlântica, que é o bioma ali que está, né, mais relacionado aí com esses estabelecimentos agropecuários. Então, de acordo com o censo agropecuário do IBGE de 2017, são mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil. Então, juntos, eles somam uma área de 351 milhões de hectares no território brasileiro. Então, essas são as principais informações que a gente pode observar nesse mapa, né, que traz aí como temática o espaço agrário. Um outro mapa relacionado ao espaço agrário é esse mapa, né, que traz a área irrigada de ele é um mapa também de 2017. Então, a gente verifica nesse mapa a área irrigada dos estabelecimentos agropecuários. Então, observem, né, que nós vamos ter aqui os municípios, né, e nós vamos ter a área irrigada em hectares. E aí, observem que nós temos alguns círculos, né, indicados na nossa legenda, que vão indicar a área em hectares desses estabelecimentos que têm área irrigada. Então, os círculos menores, eles vão indicar que uma área de 0 a 2,5 mil hectares. Os círculos médios, eles vão indicar que uma área de 2,5 a 10 mil hectares. E nós temos os círculos maiores, que eles vão indicar que uma área, né, irrigada nesses estabelecimentos de 10 a 143 mil hectares. Então, vocês podem observar a distribuição, né, dessas áreas irrigadas nos estabelecimentos agropecuários do Brasil. E aí também nós temos as classes, o número de municípios por classe. Então, observem que na classe de 0 a 2,5 mil hectares, nós vamos ter 4.903 estabelecimentos que têm a área irrigada, né, que têm as suas áreas irrigadas. E essa questão da irrigação, dessas áreas irrigadas, ela vai ali estar relacionada tanto à irrigação por aspersão, por gotejamento, né, os diferentes tipos que se utiliza aí, os diferentes métodos de irrigação. E aí a gente observa também que entre 2,5 a 10 mil hectares, nós vamos ter 366 municípios e nós vamos ter 145 municípios que têm uma área irrigada ali entre 10 a 143 mil hectares. E aí a gente pode observar, né, a concentração desses círculos, né, que representam essas áreas irrigadas por municípios. A gente vai ver que eles estão aqui, né, localizados, né, distribuídos concentrados, na verdade, na região sudeste, né, na região sul do Brasil e na região nordeste. Observem que na Amazônia a gente vai ter aqui uma concentração menor, né, desses estabelecimentos com área irrigada. E aí a gente vai ver os círculos menores aqui espalhados, né, pelo Amazonas, o Pará, o Acre, né, e outros estados da região norte, onde a gente vai verificar aqui, né, que a maioria desses estabelecimentos, eles têm a área irrigada que estão ali, que são áreas entre 0 a 2,5 mil hectares, certo? E no Brasil todo são 4.903 municípios que estão aí dentro dessa classe. E aí eu chamo a atenção aqui para o estado de Rondônia, né, aqui na Amazônia, onde vocês podem observar aí a concentração, né, desses estabelecimentos que têm área irrigada, e aí nós vemos a disposição desses círculos
entre os tamanhos que vai das áreas menores até as áreas maiores, certo? Ainda trazendo aqui a temática do espaço agrário, nós mostramos para vocês um outro mapa aqui que traz o título desse mapa. Nós temos Soja 2017, né, que também está relacionado aqui ao Censo Demográfico de 2017, realizado pelo IBGE. Então, nesse mapa, a gente vai trazer aqui, né, a área colhida de soja no ano de 2017. Então, a soja ela é um dos principais produtos de exportação do Brasil, né? E aí vocês podem observar aqui no nosso mapa, né, a área em hectares que a gente vai ter aqui, né? E a gente vai ter o número de municípios que estão inseridos dentro dessas classes aí relacionadas à área colhida de soja. Observem que as cores, né, elas vão, a intensidade das cores na legenda, elas vão aumentando, né, à medida que vai se aumentando a área, né, dos estabelecimentos que tem, que realizam a colheita de soja. Então, por exemplo, observem aqui no estado do Mato Grosso, né, a gente pode observar aqui que o estado do Mato Grosso ele tem uma grande concentração de área colhida de soja, né? Nós temos aí a expansão da fronteira agrícola, principalmente nessa parte da região centro-oeste do Brasil. E aí, no estado do Mato Grosso, observem que a área de colheita de soja, ela vai ter ali, nós vamos ter municípios com áreas de 1 a 10 mil hectares, até 572.990 hectares. Então, nós vamos ter aí, no estado do Mato Grosso, né, essas áreas de colheita de soja, né? E aí nós observamos o número de municípios por classe, onde nós vamos ter 1.738 municípios com uma área em hectares de 1 a 10 mil hectares. E aí nós vamos ter apenas 10 municípios que vão ter área com colheita de soja, né? Áreas maiores, que vão de 300 mil a 572.990 hectares. Então, essas são algumas informações que a gente pode estar observando no nosso mapa, que traz a questão da colheita da soja. Observem que aqui no bioma da Amazônia, nós vamos ver aqui essas áreas aqui no estado de Rondônia também, que tem a colheita de soja. E aí a gente vai verificar também aqui no leste, na parte oriental do estado do Pará, né, a gente vai observar aí também essa área colhida de soja, certo? E aí a gente continua verificando outro mapa temático, né, observando um pouco mais sobre os temas específicos que as informações, né, que esses mapas eles vêm trazendo. Então, a gente vai observar aqui o nosso próximo mapa, né, que traz a produção de café nos biomas brasileiros, né? Lembrando que nós temos o bioma da Amazônia, nós temos o bioma da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica. Aí observem, né, essa produção de café em grãos aqui no bioma, nos biomas brasileiros. Então, observem que na região sudeste do Brasil, nós temos essa maior produção de café. E a produção do café na região sudeste, ela está relacionada, essa produção de café, ela está
relacionada à questão, né, da ocupação do bioma da Mata Atlântica. Então, a gente verifica aí que na região sudeste, essa concentração, né, da produção de café, ela aparece de forma mais marcante, né? E aí a gente verifica depois no nosso mapa, né, que na Amazônia nós não vamos ter, né, essa produção de café em grãos. Temos apenas como destaque ali o estado de Rondônia, onde há uma produção. E aí a gente continua verificando mais um mapa, né, relacionado ainda à questão agrária. A gente vai mostrar um próximo mapa aí que está relacionado, né, à questão do extrativismo. E aí nós trouxemos para vocês um mapa, né, que traz a questão do extrativismo, tá? E aí nós vamos ver diferentes produtos do extrativismo. E aí a gente verifica, por exemplo, né, vários tipos de produtos do extrativismo vegetal no território brasileiro. E aí a gente vai ter como produtos do extrativismo o açaí, o cacau, a carnaúba, o carvão, né, o açaí, entre outros produtos aí que fazem parte do extrativismo no território brasileiro. E aí a gente dá destaque, por exemplo, aqui para o extrativismo do açaí, né? Observem, por exemplo, que ele está representado na legenda do nosso mapa por um tom de cinza bem clarinho, né? Um quadradinho bem clarinho, com a cor bem clarinha, e ele vai se destacar aqui, principalmente no estado do Pará, onde a gente vai ver aqui, né, essa grande produção, né, relacionada ao extrativismo do açaí. E aí a gente chama a atenção também para um outro produto, que é a carnaúba, né? A carnaúba, que é uma palmeira típica da região nordeste do Brasil, e no nosso mapa ela está aqui representada pelo vocês observem que ela está representada aí por um quadradinho rosa, né? E aí a gente vai ver que ela está o extrativismo da carnaúba, ele se intensifica aqui na região nordeste do Brasil, né? Onde mais aparece, né, o extrativismo da carnaúba, que ela é um produto que é muito utilizado, principalmente na indústria de cosméticos, né, na indústria farmacêutica. Então, a gente vai ter como destaque, né, o extrativismo da carnaúba, principalmente na região nordeste do Brasil. Um outro produto do extrativismo que a gente pode estar verificando aqui é a erva mate, né? Aqui na nossa legenda, a gente pode observar, né, a erva mate, que ela está aqui representada por um quadrado com um círculo e um tom de amarelo um pouquinho mais claro do que o açaí, né, como falei anteriormente para vocês. E observem aqui que o extrativismo da erva mate, ele é bem característico aqui na região sul do Brasil, onde a gente vai ver aí a disposição desses quadradinhos amarelos, né, na região sul, representando aí o extrativismo da erva mate. Dando continuidade, a gente vai falar aqui sobre a temática, né, mecanização, né? E aí a gente traz para vocês um mapa das colheitadeiras do ano de 2017. Então, esse mapa aqui, ele traz informações relacionadas ao número de colheitadeiras nos estabelecimentos agropecuários do Brasil, de acordo com o censo, né, agropecuário de 2017. Então, a gente verifica aqui na nossa legenda o número de municípios por classes, né, e a quantidade de colheitadeiras, né, no território, nesses estabelecimentos agropecuários. Então, aí a gente pode observar os círculos que eles vão indicar, né, os círculos que vai do menorzinho até o maior, ele vai indicar aqui a quantidade dessas colheitadeiras. Então, observem que a região
Sudeste e Sul do Brasil, ela tem uma grande concentração de estabelecimentos, né, com um número grande de colheitadeiras, que vão de 10 a 50 colheitadeiras nesses estabelecimentos agropecuários. E aí a gente vai ter 1.331 municípios que têm, né, essa quantidade de colheitadeiras. E aí observem também aqui no estado do Mato Grosso, onde a gente vai observar, né, essa concentração aqui de colheitadeiras no estado do Mato Grosso, né, uma quantidade elevada, né, que vai aí desde da classe que vai de 10 a 50 até a classe que vai de 400 a 1.304 colheitadeiras. Observem que na Amazônia, os estabelecimentos agropecuários, eles não têm, né, um grande número, eles não têm esse grande número de colheitadeiras. Dando continuidade, a gente vai verificar um mapa, né, temático relacionado aí à urbanização. Então, esse é um mapa das regiões metropolitanas do Brasil, né, as regiões que são reconhecidas pelo IBGE. Então, nós temos aí regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e regiões integradas de desenvolvimento, né, do ano de 2021. Então, uma região metropolitana, ela tem ela tem uma cidade central e tem vários municípios que estão interligados a essa cidade central, né, formando aí regiões metropolitanas. E aí a gente dá destaque aqui para o estado de Santa Catarina, que ele tem a maior concentração de regiões metropolitanas, né, no Brasil. E aí a gente verifica o próximo mapa, que traz aí a evolução da malha municipal no Brasil. Observem, né, que nós temos dois mapas, o mapa do ano de 1940 e o mapa do ano de 2017. Então, observem que no ano de 1940, o Brasil ele contava com 1.574 municípios. Em 2017, houve uma evolução desse número de municípios, onde o Brasil já contava com 5.570 municípios. Então, aí nós temos o limite municipal, né, o limite desses municípios representados, indicados aí por uma linha vermelha. Então, comparando os dois mapas, verifique que essa evolução do número de municípios no Brasil, ela cresceu, ela aumentou em todas as regiões do Brasil, né? Principalmente nas cidades litorâneas do Brasil. E aí a gente continua verificando um outro mapa, né? O mapa do saneamento básico na rede urbana. Então, esse mapa ele tem como título o abastecimento de água, na zona urbana. Ele é um mapa de 2015. E aí a gente vai ter na legenda os tipos de abastecimento, né? Observem aqui que nós temos os tipos de abastecimento, onde a gente vai ter a rede geral, né, o poço ou nascente e também outro tipo, né, que ele pode estar relacionado ao abastecimento da população urbana, seja através de cisternas, seja através diretamente das fontes ou das nascentes, né? E aí a gente vai ter também esse abastecimento, né? Verifiquem, observem que a rede geral, o abastecimento de água da população residente no Brasil, verifique que esse abastecimento ele é feito principalmente, né, proveniente da rede geral, onde provavelmente, né, nós vamos ter estações de tratamento de água que vão fornecer essa água para as populações. Então, a rede geral, né, que é no nosso mapa, ela está aí indicada por essas colunas na cor verde. Observe que em todos os estados do Brasil, nós vamos ter aí, né, a predominância do abastecimento de água proveniente da rede geral.
Nós temos também o abastecimento de água a partir dos poços ou nascentes, certo? Mas aí o que predomina é o abastecimento da rede geral. Dando continuidade, nós vamos verificar um outro mapa que traz como temática aí a economia, né? E aí a gente vai falar sobre o PIB per capita 2019, né? Que é o título desse mapa temático. Então, o PIB per capita ele está relacionado a uma média da distribuição de riquezas, né, do território, dividido pelo número de habitantes. Então, a gente vai verificar aqui, né, no território brasileiro, esse PIB per capita, onde a gente vai ver, né, as classes, né, a gente pode estar observando no mapa, a gente vai estar observando aqui essas classes, né, e observando que os tons mais escuros do mapa, eles vão representar valores maiores relacionados ao PIB per capita, certo? E aí, a gente pode observar aqui, né, os valores em reais que vão até 20 mil, e aí nós vamos ter um número de municípios de 3.058 municípios, né, que tem esse PIB per capita até 20 mil. E aí nós temos também, vamos dar destaque à quantidade de municípios, que são 24 municípios, que vão ter um PIB per capita entre 200 mil a 464 mil, né, um valor em real, certo? E aí a gente observa agora um próximo mapa, né, um próximo mapa temático ainda relacionado aqui à economia, né, que ele vem trazendo os principais setores industriais. É um mapa de são mapas de 2016. Quais são esses setores industriais que estão caracterizando esses mapas temáticos? O setor metalúrgico, o setor de madeira e de máquinas e equipamentos. Então, cada pontinho identificado nesses mapas, né, eles vão indicar aqueles municípios com mais de 10 indústrias, seja metalúrgica, seja de madeira ou seja de máquinas e equipamentos. Aí observem que, por exemplo, o setor metalúrgico, a gente vai ter aqui, né, uma grande quantidade de municípios com mais de 10 indústrias. Do setor metalúrgico, a gente vai ter aqui na região sudeste também do Brasil, e o setor relacionado à exploração de madeira, nós vamos ter a maior quantidade de municípios com mais de 10 indústrias que estão voltadas para a fabricação de produtos de madeiras, também nas regiões sudeste e sul do Brasil. E aí a gente vai ter também, na região sudeste do Brasil, a maior quantidade de municípios também, tanto na região sudeste quanto na região sul, né, com essa maior quantidade de municípios que tem mais de 10 indústrias que fabricam máquinas e equipamentos. E aí a gente vai continuar verificando, né, um outro mapa, que é o mapa da densidade demográfica do Brasil. E ele vem trazendo aqui, esse mapa, ele é um mapa relacionado, né, ao número de habitantes por quilômetros quadrados. E aí nós temos uma escala de cores, né, observando que o amarelo bem clarinho no nosso mapa, como a gente pode observar aqui na legenda, a gente vai observar que ele vai indicar até 1 habitante por quilômetros quadrados. E à medida que vai aumentando a tonalidade da cor, a gente vai ver que o estado ou a região ele vai ter um número maior de habitantes por quilômetros quadrados. Os tons mais escuros do mapa, eles vão representar aqui, né, a maior densidade demográfica. Ou seja, o tom mais escuro, que vai de 100 a 134 habitantes por quilômetros quadrados.
Então, observe que os tons mais claros, eles estão aqui, principalmente na região norte e centro-oeste do Brasil, quer dizer que há poucos habitantes por quilômetros quadrados. Os tons mais escuros, eles estão aí concentrados nas regiões sudeste, sul e nordeste do Brasil. A gente continua verificando um outro mapa, né, que vai trazer aí a cor ou raça predominante do ano de 2022, é um mapa ainda relacionado à população. Então, ele traz essa cor ou raça predominante no território brasileiro. Cada cor ou raça, ela vai estar aqui, né, identificada por uma cor, né? Por uma cor. Então, nós temos a cor verde, que vai indicar a cor branca, a marrom vai indicar a cor preta, a cor, no amarelo quase que laranja, nós vamos ter a cor parda e o amarelo representando aí a cor indígena. E aí verifiquem que o território brasileiro nós vamos ter aí a predominância da cor parda, de uma população de cor parda no território brasileiro. E aí nós temos um outro mapa que traz os principais destinos dos brasileiros residentes no Brasil. E aí a gente vai ter os tons mais escuros do mapa, né, dos países com tom mais escuro, eles vão indicar aqui, né, que tem mais brasileiros nesses países. Então, nós vamos ter um grande contingente de brasileiros nos Estados Unidos, no Canadá, né, nós vamos ter também no Japão, né, um grande número de brasileiros que residem nesses países. As setas verdes do mapa, ela vai indicar aqui os principais fluxos. Então, quanto mais grossa a seta, quer dizer que o fluxo é maior. E aí a gente observa aí o próximo mapa, que é Brasil, meios de comunicação. Então, ele vem trazendo aí, né, a distribuição de empresas e operadoras que fornecem, né, o serviço de TV aberta no Brasil. E aí a gente verifica, né, esse número de empresas, observem a legenda do mapa, e aí a gente vai observar também essa concentração dessas empresas, principalmente nas regiões sul e sudeste. E aí nós temos o mapa também que traz as redes de transporte, onde a gente vai ter as rodovias, as hidrovias e as ferrovias no Brasil. Então, a maior parte das rodovias do Brasil e das ferrovias, elas estão concentradas principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. E as hidrovias, elas estão concentradas ali, né, principalmente na Amazônia. As hidrovias, elas estão representadas aí no mapa por duas linhas paralelas. Então, esses foram os principais mapas relacionados, né, que trazem temáticas, que trazem temas específicos aqui dos espaços geográficos no Brasil. Espero que vocês tenham compreendido que esses mapas, eles são importantes ferramentas, né, para nós interpretarmos essas informações, e ficamos por aqui. Até a próxima.